Essa é uma videoaula referente ao conteúdo biossíntese lipídica e beta-oxidação lipídica, formulado pelos alunos João Guilherme, no caso eu, e Luiz Felipe, ambos do segundo período do curso de bacharelado em enfermagem da UPE Campus Petrolina. Então, de início, a gente pode entender que a biossíntese de lipídios é um processo que geralmente ocorre no retículo endoplasmático e no citosol das células, e que vai ser fundamental para a produção de várias classes de lipídios essenciais, por exemplo, para a estrutura celular, para a sinalização e para o armazenamento de energia. Enquanto a beta-oxidação será um processo em que os lipídios serão utilizados em processos metabólicos para a produção de energia, por exemplo. Então, esse processo de beta-oxidação ele vai consistir na retirada da energia dos ácidos graxos para que exista, por exemplo, a síntese de ATP mitocondrial. Ou seja, a partir desse fenômeno bioquímico, os lipídios permitirão a formação de compostos que fazem parte da atividade energética, como as ações metabólicas nas células. Outra questão que é importante destacar é que a via de beta-oxidação lipídica é uma via que ocorre excepcionalmente na mitocôndria das células. Então, esse ácido graxo vai chegar através da corrente sanguínea, após a alimentação, por exemplo, e lá ele vai ser recebido pela célula. E de lá também ele vai ser conduzido até a mitocôndria, onde ele vai ser metabolizado, formando, por exemplo, o ATP. Mas antes da gente entender como funciona esse processo, é importante destacar que ele vai se dar através da oxidação de um composto, seguido da redução de outro. Então, a gente vai ter um composto químico que sofrerá oxidação, ou seja, ele vai perder um elétron, e a gente vai ter um outro composto químico que estará reduzindo, ou seja, recebendo esse elétron. E nesse caso de via metabólica, esse composto químico oxidado vai ser os ácidos graxos, ou seja, as gorduras, enquanto quem estará reduzindo vai ser o NAD e o FAD, conforme a gente vai ver no esquema que a gente montou sobre beta-oxidação lipídica. Então aqui a gente tem, por exemplo, o palmitoil, que é um ácido graxo que possui 16 carbonos na sua estrutura, e então ele vai ser oxidado. E para que isso aconteça, ele vai ter que passar por 4 processos principais e perder 2 carbonos para assim formar o acetil-CoA. Então esse carbono beta vai sofrer oxidação, ou seja, vai perder um elétron, e esse elétron vai ser receptado por outro composto, no caso o FAD, que quando recebe esse elétron vai passar pelo processo de redução, ou seja, ele vai adquirir o elétron formando o FADH2. E é importante destacar que esse processo vai se dar principalmente pela enzima acetil-CoA desidrogenase. Então, é ela que vai iniciar esse processo de beta-oxidação. Então, depois desse processo inicial, nós vamos ter o transenóil-CoA, onde esse composto vai sofrer um segundo processo, no caso da enzima hidratase. Então, essa nova formação vai receber um H2O. Então, aqui surge um OH e um hidrogênio, virando beta-hidroxiacil-CoA. E, por seguinte, esse beta-hidroxiacil-CoA vai sofrer uma outra desidrogenase, ou seja, uma nova oxidorredução, mas nesse caso, quem vai estar reduzindo vai ser o NAD, que vai formar NADH+. E dessa forma, a gente consegue perceber, após a formação desse beta-cetoacil-CoA, a formação de um NAD e de um ácido graxo. E mais, por fim, para que isso aconteça, deve existir a clivagem desse composto, ou seja, a separação, e a partir disso, uma enzima principal vai se carregar desse papel, adicionando também um enxofre para a caracterização posterior de um ácido graxo, que no caso é a enzima tiolase. Então, agora, formando um ácido graxo com 14 carbonos, o que antes possuía 16, e um acetil-CoA. Então, esse novo ácido graxo vai poder gerar novos acetil-CoA, então ele vai passar novamente pelo processo de beta-oxidação, enquanto esse acetil-CoA vai poder ser utilizado, por exemplo, no ciclo de Krebs, para a gente formar ATP, juntamente, claro, com os FADs e os NADs que foram gerados nesse processo. Então, é assim que vai se dar a beta-oxidação dos compostos de ácido graxo. Bem, dando continuidade aqui à nossa aula de beta-oxidação e biossíntese, se tratando aqui da biossíntese de lipídios, é importante entender primeiro que essa biossíntese de lipídios, no caso, é a produção de lipídios. Então, antes de entender o processo, é importante ter em mente que se trata de uma classe, e o que é lipídio, né? Lipídios é essa classe de moléculas que basicamente são moléculas orgânicas, e entre dessas moléculas orgânicas aí inclui gorduras, né?
óleos, ceras e esteróis que vão fazer parte desse grupo de classes, assim, basicamente, que faz parte do lipídio, né? Esse grupo de moléculas, digamos assim. Então, eles são compostos principalmente por ácido graxos e glicerol, então isso é a base do lipídio, digamos assim, e são caracterizados por serem insolúveis em água, certo? Mas solúveis em solventes orgânicos. Então, o lipídio, por exemplo, o fosfolipídio, né, que tem aquela questão de ter a parte hidrofóbica e a parte hidrofílica. Então, eles têm essa característica, né? Então, a biossíntese lipídica é basicamente esse processo essencial no qual os organismos sintetizam lipídios, ou seja, produzem lipídios, né? Que são moléculas orgânicas, como já foi citado. E o que é importante ressaltar também é que esses lipídios eles vão realizar papéis fundamentais, incluindo a formação de membranas, né, o armazenamento de energia no nosso corpo. Então, esse processo é de bastante importância para o nosso corpo. E também um processo que vai envolver aí, como já falei, são várias classes, então é a síntese de ácidos graxos, a síntese de fosfolipídio, né, a síntese de triacilgliceróis e colesterol, que aí faz parte desse grupo de lipídios. Bem, se tratando da síntese de ácido graxo, certo? O que é importante entender aqui? A síntese de ácido graxo ela não ocorre na membrana plasmática. Então, ela ocorre no citoplasma celular, né? Então, para que a molécula responsável, no caso a acetil-CoA, por dar início a esse processo, ou inicie esse processo, ela precisa ir para o citoplasma. Então isso é um ponto importante porque é justamente nesse ponto que, através do piruvato, a molécula de acetil-CoA passa para o citosol. Depois ela volta novamente para a membrana, mas é assim que dá início a essa primeira etapa, né? E aí lá no citosol, o acetil-CoA, certo? Vai basicamente ser convertido em malonil-CoA, certo? E é que vai utilizar o ATP e o bicarbonato para realizar essa conversão, certo? E quem vai realizar essa conversão é a enzima acetil-CoA carboxilase, certo? Essa enzima que vai realizar essa conversão, digamos assim, em que vai adicionar, como é possível ver aqui na imagem, um grupo de carboxila ao acetil-CoA, né, formando aí o malonil-CoA. E aí, em seguida, o complexo enzimático, né, na segunda etapa aqui, o complexo enzimático de ácido graxo sintase, certo? Vai usar o malonil-CoA para alongar essa cadeia de ácidos graxos, certo? Adicionando 2 unidades de carbono por vez, ou seja, ele vai adicionando carbono até chegar na molécula desejável, no ácido ali, que é o ácido palmítico, né? No caso ali, a palmitate. Então, esse processo ele continua, né? Até formar ácido graxo de cadeia longa, né? Como aqui o exemplo ácido palmítico, que tem 16 carbonos, certo? Então, a síntese de ácido graxo é importante porque ela vai fornecer unidades básicas necessárias para a produção de outros tipos de lipídios, incluindo fosfolipídios, né? Então, depois que os ácidos graxos de cadeia longa são formados, eles são incorporados, né, ao glicerol 3-fosfato, que é o que vai dar início à síntese de lipídios. Essa vai ser basicamente a base para a síntese de fosfolipídios, desculpa, fosfolipídios, acabei me enganando. E aí, dando continuidade, né, tem a síntese de fosfolipídios. Eu coloquei aqui um exemplo, né, essa é a fosfatidilcolina, né, é um exemplo de fosfolipídio, para poder explicar como acontece essa síntese. Basicamente, de forma bem simplificada, a síntese de fosfolipídio ela começa com o glicerol 3-fosfato, como já foi dito anteriormente. Então, ele vai atuar como esse precursor desse processo. Então, este composto ele é aciliado, né? Ou seja, ele vai receber aí 2 ácidos graxos para formar o ácido fosfatídico, certo? Esse ácido é importante porque ele é convertido em diacilglicerol, certo? Que é o DAG, no caso, esse DAG ele serve como base para a produção de vários fosfolipídios, como as
fosfatidicolina, certo? E aí pode ver que ele recebe a colina, o fosfato, que é a base, os ácidos graxos, que vem justamente depois de ser sintetizado para formar esse fosfolipídio. No caso, são duas perninhas aí, de ácidos graxos, junto com o fosfato e o glicerol, e no caso o grupo que vai diferenciar dos outros fosfolipídios, que aqui no caso é a colina, certo? E aí, o que é importante ressaltar dessa síntese de fosfolipídios, né? Os fosfolipídios eles são formados a partir do glicerol 3-fosfato e ácidos graxos, como podem ser convertidos em diaglicerol, como já foi dito, diacilglicerol, certo? Então, a partir dessa molécula de diacilglicerol, uma molécula adicional de ácido graxo é adicionada pela enzima, né, que é a diacilglicerol acitransferase, certo? Que essa molécula vai ser usada para formar triacilgliceróis, né, que vão ser armazenados como gordura no organismo, né, como tecido adiposo. Dando continuidade à síntese de triacilgliceróis, como foi dito anteriormente. Então, a síntese de triacilgliceróis ela envolve a adição, né, de um terceiro ácido graxo, como é possível ver aqui na imagem. Então, ela vai envolver esse aumento de ácido graxo, né, ao diacilglicerol. Então, essa etapa ela é catalisada pela enzima diaglicerol, né, a acetiltransferase. Então, o produto final desse processo, e aí pode ver também que ele forma ali 3 moléculas de água nesse processo, junto com o triglicerol. Então, além de formar esse triacilglicerol, ele vai liberar aí 3 moléculas de água. Então, o produto final desse processo é o triglicerol, que vai ser armazenado no tecido adiposo, ou seja, vai ser armazenado como gordura. E o que acontece é que esse triglicerol, né, são uma forma de armazenamento de energia que podem ser mobilizados e degradados quando o corpo necessita de energia. Então, no caso ali, vai servir como reserva energética, digamos assim, quando o corpo necessitar de energia. Importante ressaltar também que, embora os triacilgliceróis não sejam diretamente convertidos em colesterol, então, ambos os processos eles sintetizam, ou seja, compartilham um precursor em comum, que é o acetil-CoA. Então, isso mostra que o acetil-CoA é aí uma molécula importantíssima para toda essa síntese, essa síntese que o nosso corpo necessita para a produção dessas moléculas. Então, o acetil-CoA, usado na síntese de ácido graxo e trigliceróis, também é usado na via de mevalunato para a produção de colesterol. Então, é um ponto de interseção, né, no metabolismo lipídico, onde o acetil-CoA é redirecionado, digamos assim, conforme necessário para a síntese de diferentes tipos de lipídios. Outro tipo de lipídio colesterol, né, a gente conhece o HDL, o LDL, que são que são lipídios, né, basicamente, e, né, a gente sabe a importância dele para o nosso organismo, principalmente o HDL, né, o LDL, que é conhecido como, digamos assim, um má colesterol. E aí, se tratando da síntese de esteróis ou colesterol, né, digamos assim, a síntese de colesterol vai iniciar com a molécula de acetil-CoA, certo? Ela é convertida em A mais G-CoA, certo? E aí a enzima HMG-CoA redutase vai converter essa molécula em mevalonato, certo? Como dá para ver na imagem aí. E é uma etapa crucial regulada no processo de síntese de colesterol. Então, a partir desse mevalonato, né, que vai ser justamente, ele já vai ser transformado a partir da enzima HMG-CoA, que a enzima HMG-CoA redutase vai converter em mevalonato, ou seja, ele já é uma conversão de uma molécula, e a partir desse mevalonato vai uma série de reações enzimáticas vão transformar essa molécula em colesterol. E é importante ressaltar que o colesterol, como já foi dito, é um componente essencial de membranas celulares e vai servir como precursor para a síntese de hormônios e esteroides, que são importantíssimos para o nosso corpo também. A regulação, e aí, por fim, como ocorre a regulação de todos esses processos, de todos esses tipos de lipídios que são importantíssimos para o nosso corpo. Então, eu coloquei aqui, né, a biossíntese de lipídios é rigorosa e regulada por sinais hormonais,
e nutricionais do organismo, e nutricional do organismo, e o estado nutricional do organismo, cara. E o que é importante ressaltar, o corpo ele tem que regular todo esse mecanismo porque é importantíssimo para o nosso corpo, porque é importantíssimo para o nosso funcionamento do organismo como um todo. E aí, como funciona isso? Então, os hormônios, como a insulina, promovem essa biossíntese de lipídios, né, estimulando as enzimas envolvidas no processo. Então, essas enzimas que vão realizar essas conversões são estimuladas justamente pela insulina, por esses hormônios que são importantíssimos. Então, em contraste com hormônios como o glucagon e a adrenalina, que também e a adrenalina que inibem, né, essa biossíntese de lipídios, redirecionando essa energia para outras necessidades metabólicas. Então, além disso, a disponibilidade de nutrientes e os níveis de energia celular influenciam na atividade enzimática responsável pela síntese de lipídios, né? Então, tudo isso vai influenciar nessa síntese. É importante ressaltar também a importância biológica dos lipídios para o ser vivo, né? Principalmente para a gente. Então, os lipídios eles são fundamentais para várias funções biológicas, como já foi citado no começo, né? Eles são componentes essenciais das membranas celulares. Além disso, os lipídios armazenam energia, né? Na forma de trigliceróis, na forma de gordura, que podem ser mobilizados quando necessário, né? Na verdade, triacilgliceróis. Então, eles desempenham um papel importante aí no nosso organismo, participando da comunicação entre células, na regulação também de processos metabólicos. E justamente isso mostra o quão é importante esse processo para o funcionamento como um todo de todo o nosso corpo. Aqui tem as referências utilizadas para o estudo, e foi isso.